anamnese detalhada do paciente constitui a base para um plano de tratamento adequado. O diagnóstico clínico periodontal de saúde gengivite ou periodontite se baseia no registro e avaliação de alguns parâmetros clínicos e radiográficos. Observe as figuras. Takei e colaboradores sabiamente colocaram que o nosso interesse deve ser primeiramente no paciente que tem a doença e não somente na doença em si. Desta forma, o diagnóstico deve incluir a avaliação geral do paciente e somente depois o registro das condições bucais. Na avaliação periodontal, vamos pontuar condições e características da gengiva, índice de placa, índice de sangramento, profundidade de sondagem, nível clínico de inserção, sangramento à sondagem, supuração, graus de envolvimento de furca e mobilidade dentária. No exame periodontal, identificamos desde os estados de normalidade do periodonto, que incluem ausência de sangramento à sondagem, como as alterações inflamatórias representadas pela alteração na cor e textura gengival com tendência ao sangramento. Identificamos também a perda nos tecidos de inserção periodontal, representados pelo aprofundamento da sonda periodontal associada à perda óssea observada no exame radiográfico. A sonda periodontal é o instrumento mais utilizado no exame clínico periodontal. São vários os modelos de sonda periodontal. A diferença entre elas está na marcação. Na figura A, da esquerda para a direita, identificamos a sonda de Marquis, com marcações a cada 3 milímetros. Na figura B, a sonda Carolina do Norte, com marcações a cada 1 milímetro. E para facilitar a leitura no ato da sondagem, essa sonda tem uma marcação escura a cada 5 milímetros. Outro exemplo de sonda da esquerda para a direita é a sonda da OMS utilizada no registro periodontal simplificado. A sonda tem uma esfera de meio milímetro na ponta que ajuda na sensibilidade tátil. E as marcações 3,5 e 5,5, algumas registram profundidades maiores indo desde 8,5 até 11,5. A figura C registra a sonda periodontal de Glickman com marcação de Williams, totalizando 10 milímetros. Esta é uma sonda eletrônica, a exemplo a sonda Florida Probe, muito utilizada em pesquisa, pois as medidas são mais exatas. Permite que as medições da sondagem sejam feitas de maneira automática. Adicionalmente, a pressão da sonda no ato da sondagem é controlada. Dentre os vários modelos de sonda, encontram-se as sondas de material plástico e algumas são coloridas. São úteis na sondagem ao redor de implantes e atualmente na identificação do fenótipo periodontal por transparência ou não da sonda. A sonda Neighbors, útil na identificação dos defeitos em áreas de furca. Desta forma, as diferentes sondas, com diferentes marcações, formatos e tipos, são úteis na identificação das alterações que ocorreram no periodonto. Uma gengiva, ainda que clinicamente saudável, histologicamente existem eventuais células inflamatórias. Na condição de ausência de inflamação clínica, a sonda periodontal registra, na maioria das vezes, ausência de sangramento à sondagem e profundidade de sondagem que não ultrapassa 3 milímetros. Com acúmulo e maturação do biofilme, invariavelmente ocorrerá o desenvolvimento de gengivite. A sondagem periodontal nessas condições pode registrar um aprofundamento maior do que seria em condições de saúde, como pode registrar profundidade maior do que 3 milímetros. No entanto, na gengivite não há perda de inserção, uma vez que o processo inflamatório está confinado à gengiva. Desta forma, na gengivite, conforme pode ser observado na figura A, há uma diminuição da resistência à sondagem, com o aumento do aprofundamento da sonda no ato da sondagem. Isto se deve à inflamação tecidual, que leva à destruição das fibras colágenas
levando à diminuição do tônus tecidual com consequente aprofundamento da sonda no ato da sondagem. A figura B mostra um quadro de gengivite que poderíamos fazer um paralelo com a descrição histológica de Page-Schroeder de uma lesão estabelecida. As características clínicas da gengivite incluem alterações na cor, contorno e sangramento da margem gengival, seja provocado pela sondagem ou no ato da mastigação, por exemplo. A gengiva apresenta-se mais avermelhada, com aumento de volume gengival, como consequência do edema inflamatório. Ocorre reversibilidade da doença com a remoção do biofilme. Outros fatores etiológicos, como excesso de restauração, podem contribuir no quadro da doença. Com a remoção do biofilme, a gengiva volta ao estado de normalidade, sem nenhuma sequela ao periodonto. Radiograficamente, um periodonto que não sofreu perda de inserção, e nos quadros de gengivite, o que se observa é uma distância entre crista óssea e junção cemento-esmalte entre 1 milímetro no máximo 2 milímetros. Enquanto na periodontite, as medidas de sondagem registram profundidades maiores que 3 milímetros, representada pela perda real de inserção. Histologicamente, há aumento do infiltrado inflamatório com predomínio de plasmócitos, migração parapical do epitélio juncional e aumento das cristas epiteliais associada à perda no periodonto de sustentação. Radiograficamente, observa-se perdas ósseas que podem ocorrer de forma horizontal e ou vertical. Observe o distanciamento entre crista óssea e junção amelo-cementária. Clinicamente, na periodontite, à medida que progride a perda de inserção, poderá haver aumento da mobilidade dentária associada com mudanças na posição dentária devido à grande perda de inserção. Observe a movimentação dentária consequente da perda de inserção. Observe a imagem radiográfica no caso clínico acima, que registra perda de inserção considerável, principalmente nos dentes da arcada superior. Observe o caso clínico a seguir em A, B, C, D, E e F. Trata-se de um paciente com 36 anos de idade. O periodonto visualmente parece saudável, contudo, somente por meio da sondagem periodontal associada ao exame radiográfico foi possível identificar sinais de periodontite. A periodontite, principalmente no início, apresenta-se de forma silenciosa, não há dor, mobilidade dentária e, dependendo do fenótipo periodontal e do estágio de evolução da doença, nem mesmo sinais visuais de inflamação podem ser percebidos. Portanto, a sondagem periodontal é um exame fundamental ao diagnóstico. O exame radiográfico do caso acima. A radiografia periapical evidencia a perda óssea em vários dentes, tanto da arcada superior como inferior. Pare um pouco a imagem para observar nas áreas interproximais entre os dentes o distanciamento da crista óssea em relação à junção cemento-esmalte. Observe também que as cristas ósseas em algumas áreas apresentam-se esfumaçadas pela perda da lâmina dura. Para que a perda óssea seja evidenciada em uma radiografia, é necessário que tenha havido mais de 30% de perda do conteúdo mineral do osso. A radiografia interproximal evidencia melhor o distanciamento da crista óssea à junção amelo-cementária, sendo útil na identificação de perda óssea em estágio mais inicial comparada à radiografia periapical. Evidencia também de forma mais clara possível esfumaçamento da crista óssea. Observe pontos radiopacos na coroa e entre as raízes, nas faces interproximais, que indicam presença de cálculo. Observe a cor e textura gengival. Não há sinais visuais de inflamação, contudo a sondagem revela profundidade de sondagem de 3 milímetros com sangramento à sondagem. Observe a cor e textura da gengiva sem sinais visuais de inflamação.
Contudo, a sondagem revela bolsas de 5 milímetros e sangramento à sondagem. O caso clínico reforça a importância da sondagem periodontal, sendo esta importante e fundamental para todas as áreas da odontologia, independente de qualquer especialidade. A periodontite caracteriza-se por ser sítio-específica, ou seja, a perda de inserção ocorre em diferentes faces dentárias no mesmo dente, com diferentes velocidades de progressão. As perdas de inserção podem ocorrer por surtos, ou seja, períodos quiescentes sem nenhuma perda. Esse quadro pode permanecer por meses ou anos sem que aquele sítio experimente alguma perda de inserção e posteriormente pode ocorrer uma eventual perda. Embora existam outros modelos de progressão, a perda por surtos é bem conhecida. A periodontite, se não for corretamente tratada, pode resultar em perda dentária, sendo que a doença pode ser paralisada após tratamento adequado. Assim, o exame periodontal tem por objetivo quantificar e registrar as alterações ocorridas no periodonto. O registro é feito em ficha periodontal e, quando associado com os dados radiográficos, é possível estabelecer um prognóstico, sendo que o prognóstico diz respeito a um juízo antecipado, prévio, baseado no diagnóstico das possibilidades terapêuticas. Essa é a ficha periodontal utilizada em nossa disciplina. Aqui constam as recomendações para o registro do exame periodontal simplificado. Veja as recomendações no Moodle Aprender 3. Consta também, na primeira folha da ficha, o registro da classificação da doença periodontal e das condições periodontais. Na segunda folha, estão os campos para o registro do PSR e do exame periodontal mais detalhado, como o registro da profundidade de sondagem, sangramento à sondagem, nível de inserção clínico, mobilidade dentária, graus de envolvimento de forca. Se o exame periodontal simplificado registrar código 3 ou asterisco, é recomendado o exame periodontal daquele sextante, e códigos maiores, o exame periodontal detalhado de todos os sextantes. Veja no Moodle Aprender 3. A seguir, vamos nos ater aos dados que compõem o periograma. O primeiro índice a ser registrado é o de placa, e na sequência os demais, que incluem profundidade de sondagem, sangramento à sondagem, nível clínico de inserção, mobilidade dentária e graus de envolvimento de forca. A placa é o fator etiológico primário da doença periodontal. O índice de placa é utilizado para determinar a presença do biofilme dental, sendo relacionado com o grau de higiene bucal do indivíduo. A placa pode ser avaliada seja por detecção visual ou utilizando um explorador para detecção. Pode ainda ser registrada utilizando corantes para sua detecção, como a fucsina, verde de malaquita, azul de metileno e outros. O acúmulo de biofilme denota a dificuldade do paciente quanto à higiene bucal. Deve-se considerar ainda a presença de fatores retentivos, como restaurações em excesso, próteses com sobrecontorno, cavidades de cárie e ainda a destreza do indivíduo na remoção da placa. Algumas vezes há uma dificuldade maior em escovar determinados dentes que outros, conforme mostra a figura. Contudo, é importante ressaltar que alguns têm pouca placa e muita doença, enquanto outros têm muita placa e pouca doença. Deve-se considerar fatores de risco, que incluem fatores genéticos, ambientais, estilos de vida e determinadas doenças para o desenvolvimento das periodontites. No periograma, o primeiro dado a ser registrado é o de placa. Em nossos registros, vamos considerar a placa visível e não a placa corada, evidenciada. A exemplo desse caso, o paciente tem placa visível em todas as faces dentárias. Como fazer o registro e calcular o percentual de placa? No periograma, no campo destinado ao registro da placa, conforme mostra a figura,
encontram-se os números dos dentes com as respectivas faces. São 4 faces para cada dente. Os campos que se referem a cada face mesial, distal, vestibular, palatino ou lingual são assinalados conforme se evidencia a placa. Por exemplo, no dente 11, 12, 14 e 22 foi registrado placa na face vestibular. No dente 24, na face palatina também. No dente 46, na face mesial e assim sucessivamente. Para calcular o percentual de placa, o seguinte cálculo é feito. Número de sítios com placa, o total foram 26 sítios com placa, dividido pelo número total de sítios. Suponhamos que o paciente tenha todos os dentes, seriam 32 dentes vezes 4. Cada dente tem 4 sítios. Total de 128 sítios, sendo 26 dividido por 128, vezes 100. O percentual de placa seria 20,3%. Profundidade de sondagem. Uma sonda periodontal graduada em milímetros é introduzida no espaço correspondente ao sulco ou bolsa periodontal. Registra-se a distância correspondente da margem gengival até onde a sonda para, que seria o fundo do sulco, até 3 milímetros e maior que 3, considerado bolsa periodontal. Como realizar a sondagem? Uma vez que a sonda é introduzida, esta deve percorrer todo o espaço subgengival e, para cada face, o local de maior profundidade é registrado em ficha. Na ficha periodontal se registra apenas profundidades maiores do que 3 milímetros. Evite, ao sondar, inclinar a sonda. Deixe-a paralela ao eixo vertical do dente. Contudo, nos espaços interproximais, ligeira inclinação é dada devido ao contato proximal. A penetração da sonda pode variar de acordo com a força de introdução, de acordo com o diâmetro da sonda, grau de inflamação dos tecidos, convexidade das coroas, presença de cálculo, dentre outros. Forças de sondagem até 0,75 N são bem toleradas. Quanto mais inflamado o tecido gengival, menor será a resistência à penetração da sonda. Para cada dente são consideradas 6 faces dentárias para o registro da profundidade de sondagem, sendo considerada a face vestibular, mesiovestibular, distovestibular, palatina, mesiopalatina e distopalatina. E na arcada inferior, vestibular, mesiovestibular, distovestibular, lingual, mesiolingual e distolingual. No caso, foi registrado profundidade de sondagem na face vestibular do dente 22, registro de 8 milímetros. Observe como deve ser o registro na ficha periodontal. Na face mesiovestibular do dente 22, conforme mostra a figura, foi registrado 5 milímetros de profundidade de sondagem, lembrando que registra a distância compreendida da margem gengival até onde a sonda para. Em uma doença não tratada, a sondagem alcança provavelmente até o fundo da bolsa. A profundidade de sondagem na face mesial do dente 21 foi de 7 milímetros. A profundidade de sondagem na face mesial do dente 12 foi de 4,5 milímetros. Coloca-se no periograma 5 milímetros. Deve ser colocado números inteiros. Exemplo, se registrar 3,5, coloca-se 4. Devemos colocar sempre a mais e não diminuir o valor. É melhor supertratar do que não identificar a doença. Quanto mais saudável o tecido, maior será a resistência na penetração da sonda periodontal, conforme mostra a figura em A. Em B, trata-se de um quadro de gengivite. Observe na figura menor resistência à sondagem em decorrência do edema e da perda de colágeno resultantes do processo inflamatório. Em C, a sondagem periodontal evidencia a presença de bolsa em decorrência do processo inflamatório associado à perda de inserção. Chama-se pseudobolsa profundidade de sondagem maior do que 3 milímetros em uma face dentária que não perdeu inserção.
Na figura, o crescimento paracoronal do tecido gengival em decorrência de processos inflamatórios crônicos ou medicamentoso pode levar ao registro de profundidades de sondagem maiores que 3 milímetros. Esse caso, entretanto, as papilas apresentam aspecto volumoso e a sondagem periodontal registra uma bolsa verdadeira, pois houve uma perda real de inserção, conforme pode ser visto pela radiografia. A sonda ideal para a sondagem na área periimplantar deve ser uma sonda de material plástico, para que se evite ranhuras na superfície do implante e dos componentes protéticos. Sondar implantes não é igual a sondar dentes. Os tecidos periimplantares são um pouco diferentes dos tecidos periodontais ao redor de dentes. Observe o espaço biológico periimplantar. As fibras se inserem paralelamente ao implante e não perpendicularmente, como nos dentes. A força de adesão do selamento biológico ao redor dos dentes é maior que ao redor de implantes. Assim, a sonda penetra mais facilmente ao redor do tecido periimplantar. É preciso treinamento para fazer essa medição. Além disso, existem as próteses sobre implantes que dificultam a inserção da sonda na posição correta. A pressão exagerada da sonda faz uma violação nessa área. É importante diferenciar o sangramento à sondagem resultante de trauma no ato da sondagem do sangramento em decorrência do processo inflamatório. O primeiro tem uma cor clara e menos abundante, enquanto o segundo tem uma cor vermelho vivo e mais abundante. Essa diferenciação de como o sangramento à sondagem se apresenta também é válido para o sangramento à sondagem ao redor de dentes. Sangramento à sondagem. Na sequência dos registros no periograma, ao se avaliar a profundidade de sondagem, removida a sonda na área do sulco ou da bolsa, registra-se de forma dicotômica presença ou ausência de sangramento gengival. As figuras registram ausência de bolsa e sangramento em A e ausência de bolsa e sangramento à sondagem em B. O sangramento registra a inflamação dos tecidos, seja gengival e ou dos tecidos mais profundos da bolsa. Como observado nas figuras, o sangramento à sondagem foi diminuindo progressivamente à medida que a saúde periodontal foi alcançada. A ausência do sangramento com diminuição da profundidade de sondagem foi em decorrência da terapia mecânica de raspagem. O sangramento pode vir acompanhado de supuração e, em termos de prognóstico, uma área que sangra e supura não é pior comparada a uma área que apenas apresenta sangramento à sondagem. O pus denota uma grande quantidade de neutrófilos. Os sinais de sangramento à sondagem no sulco ou bolsa estão associados à presença de infiltrado de células inflamatórias. A ocorrência de sangramento em exames repetidos pode ser um indicativo de progressão de doença periodontal, embora o sangramento à sondagem tenha um valor preditivo de apenas 30% quanto à perda de inserção. Por outro lado, é certo que a ausência de sangramento retrata um valor alto de estabilidade periodontal. A literatura coloca em torno de 98,5%. No campo destinado ao registro do sangramento, encontra-se a sigla SS, que significa sangramento à sondagem. No periograma é feito um registro dicotômico, tem sangramento ou não tem sangramento. Caso o sangramento à sondagem esteja presente naquela área, é feito o registro. Caso não tenha, aquela face é deixada em branco. O percentual de sítios com sangramento é feito da mesma forma que se faz para o percentual de placa. A única diferença está no número de sítios, que são 6 sítios. Como avaliar o sangramento à sondagem? Uma sonda periodontal é introduzida no espaço dentogengival até que se sinta resistência. Essa área é correspondente à área do sulco ou da bolsa periodontal. Importante enfatizar que a sondagem deve ser suave. O sangramento pode ser percebido imediatamente após
a sonda periodontal ser introduzida no espaço dento-gengival e até 30 segundos após. É importante diferenciar o sangramento resultante da inflamação dos tecidos periodontais, conforme a figura em A, daquele sangramento resultante de força excessiva aplicada no ato da sondagem, conforme a figura em B. Contudo, essa diferenciação é um pouco subjetiva. O nível de inserção clínico NIC, figura 2, é registrado a partir de um ponto fixo, ou seja, da junção cemento-esmalte até onde a sonda para, enquanto a profundidade de sondagem, figura 1, registra a distância da margem gengival até onde a sonda para. Registra-se profundidades maiores que 3 milímetros. Quando a margem gengival cobre a junção amelocimentária, conforme mostra a figura 1, o NIC é registrado da seguinte forma: profundidade de sondagem menos a distância da margem gengival à junção amelocimentária. Na figura 2, a junção amelocimentária encontra-se visível. Desta forma, o nível de inserção clínico é registrado somando-se o tamanho da recessão, que vai da junção amelocimentária até a margem gengival, mais a profundidade de sondagem. Distância da margem gengival ao fundo do sulco ou da bolsa. Reforçando, quando há recessão, o nível clínico de inserção compreende o tamanho da recessão mais o tamanho do sulco ou da bolsa periodontal. O nível de inserção registrado, no caso, foi 3 milímetros, correspondendo ao tamanho da recessão, 2 milímetros, mais o tamanho do sulco gengival, 1 milímetro, totalizando 3 milímetros. No caso clínico, a profundidade de sondagem não ultrapassa 3 milímetros. Entretanto, observe o quanto houve de perda nos tecidos periodontais de inserção. O registro da distância compreendida entre um ponto fixo, junção amelocimentária, até o fundo do sulco ou da bolsa, ou seja, o registro do nível clínico de inserção, retratará melhor o que aconteceu no periodonto no caso apresentado. Reforçando ainda, quando há hiperplasia ou quando a margem gengival está acima da junção amelocimentária, para se registrar o nível de inserção, é preciso calcular primeiramente o tamanho da distância compreendida entre margem gengival até a junção amelocimentária e subtrair da profundidade de sondagem. Ainda que nessas condições não visualizamos a junção amelocimentária, podemos detectar por meio de sensibilidade tátil com o auxílio da sonda periodontal. Com o registro do nível de inserção, podemos acompanhar melhor as alterações sofridas nos tecidos periodontais de inserção ao longo do tempo. A figura 1 registra a tomada do nível de inserção em um tempo e o registro foi de 4 milímetros. Passado algum tempo, meses ou anos, um novo registro, nível de inserção 2, evidenciou 7 milímetros naquela face de nível de inserção. Com isso, pode-se concluir que houve perda de inserção de 3 milímetros. Uma outra situação hipotética, observe que o registro do nível de inserção clínico no tempo 1 foi 7 milímetros e depois, no tempo 2, foi 4 milímetros. Significa que houve ganho de inserção de 3 milímetros. Assim, podemos resumir que o nível de inserção registra com mais precisão as perdas que acometeram o periodonto. Contudo, nos informa a respeito da doença periodontal passada, enquanto a presença de bolsa, associada à perda radiográfica e a presença de sangramento à sondagem, registram que a periodontite está presente. Com a progressão da periodontite ao redor de dentes multirradiculares, o processo destrutivo pode envolver as estruturas de suporte em áreas de furca. Para que seja planejado o tratamento de tal envolvimento, uma identificação da presença e extensão
da destruição dos tecidos periodontais em áreas de furca é importante para o diagnóstico adequado. Os defeitos periodontais em áreas de furca são explorados utilizando uma sonda periodontal curva, como na figura, chamado de sonda periodontal Nabors, que pode ser graduada a cada 3 milímetros. Observe a figura. A sonda é introduzida na área de furca e registra uma pequena introdução da sonda. A sonda não ultrapassa 3 milímetros, sendo o defeito classificado como envolvimento de furca grau 1. Radiograficamente, percebe-se ligeira radiolucidez em área de furca. O envolvimento de furca grau 2, quando a profundidade de sondagem horizontal é maior que 3 milímetros na área de furca. Observe a área radiolúcida em área de furca na radiografia, que denota perda do periodonto nessa região. Para saber, entretanto, o grau de envolvimento de furca, é necessária a sondagem com a sonda Nabors. Não é possível calcular o grau de envolvimento de furca utilizando apenas a radiografia. O envolvimento de furca grau 3, quando a profundidade de sondagem horizontal vai de um lado ao outro, há uma comunicação entre as furcas. Grau 1, pequena introdução da sonda. Grau 2, há uma introdução maior, enquanto que o grau 3, a sonda vai de um lado para o outro. Na arcada inferior, tanto a furca vestibular como a lingual devem ser avaliadas. O caso clínico representa um defeito de furca grau 3, pois a sonda, quando colocada na área de furca, percorre desde a porção vestibular e se comunica com a furca na porção lingual. Observe as áreas de furca nos dentes superiores. Registro de perda óssea em área de furca na face vestibular do dente 16. Nos molares superiores, registra-se as furcas vestibular, mesial e distal, e no primeiro premolar, a furca mesial ou distal. Para todas as furcas, o grau 1, 2 ou 3 deve ser colocado conforme o envolvimento da perda óssea em área de furca. Imagem clínica e radiográfica da perda óssea em área de furca. Trata-se de envolvimento de furca grau 3. Diferentes graus de envolvimento em áreas de furca em molares superiores, grau 1, 2 e 3. Observe o formato e posição das raízes em premolares e molares da arcada superior. Desta forma, pela disposição das raízes, para sondar a furca mesial dos molares, a sonda Nabors é introduzida na face mesiopalatina. Para sondar a furca vestibular, a sonda é colocada entre as raízes vestibulares, e para sondar a furca distal, coloca-se a sonda ou pela face disto-vestibular, como pela disto-palatina. O tronco radicular diz respeito à distância da junção cemento-esmalte à bifurcação na área de furca. Observe, em A, trata-se de um tronco radicular curto, em B, um tronco radicular médio, em C, um tronco radicular longo. Em um tronco radicular longo, é preciso considerável perda de inserção para que atinja a área de furca. Registro da mobilidade dentária. A perda contínua dos tecidos de suporte leva ao aumento da mobilidade dentária. Os diferentes graus de mobilidade são assim classificados. Mobilidade grau 0 é considerada uma mobilidade fisiológica. Mobilidade grau 1, há uma pequena mobilidade da coroa no sentido horizontal. Mobilidade grau 2, mobilidade mais perceptível da coroa no sentido horizontal. Mobilidade grau 3, mobilidade no sentido tanto horizontal como vertical. Esse registro é um pouco subjetivo, contudo, é importante registrar. Dentes com hipermobilidade podem ter algum significado no prognóstico. É importante investigar a presença de lesões periapicais extensas e principalmente o trauma oclusal, uma vez que podem estar relacionados com o aumento da mobilidade. Dentes com mobilidade grau 3 relacionado à perda de inserção periodontal
apresentam um prognóstico ruim quanto à manutenção. A mobilidade é avaliada com um cabo de 2 espelhos. A coroa é movimentada pelos instrumentos no sentido horizontal, vestibular lingual ou vestibular palatino, e no sentido vertical, sendo o cabo do espelho colocado verticalmente na face incisal ou oclusal dos dentes.